Meu nome é Ana Clara, tenho 35 anos e todo dia acordo às 4 da manhã para fazer panquecas para os meus filhos não passarem fome. Naquela manhã de sábado, a feira estava cheia, o sol quente batendo na chapa, quando um carro preto parou bem na frente da minha barraquinha. Olha só isso aqui, panqueca de rua. 2 crianças jogadas no chão como se não valessem nada, dizia o homem de terno caro, com a voz alta e cheia de desprezo. Você chama isso de trabalho? Eu construí tudo que tenho ralando de verdade, mas você aí, mãe solteira, vendendo migalha. Isso é preguiça pura. Por que não arruma um emprego decente em vez de ficar pedindo pena dos outros? Senhor, o senhor não sabe nada da minha vida, respondia eu, com a voz tremendo e os olhos já marejados. Eu me mato todo dia para sustentar esses 2. Acordo de madrugada, faço tudo sozinha só para eles terem o que comer. Toma aí, compra um pouco de dignidade com isso, dizia ele, jogando uma nota amassada no chão sujo e virando as costas para entrar no carro. Eu me abaixei devagar, peguei a nota com as mãos cheias de farinha e as lágrimas começaram a cair sem eu conseguir segurar. Meu Deus! Por que isso comigo? Murmurava eu, quase sem voz, enquanto o Pedro e a Luísa me abraçavam as pernas. Por que o Senhor deixa essas coisas acontecerem? Naquele momento, de joelhos ali no meio da feira, eu achava que tinha chegado no fundo do poço. Mas o que eu não sabia era que algo muito maior estava prestes a começar. O despertador velho toca às 4 da manhã e eu já abro os olhos antes mesmo do barulho. O quarto está escuro, o ar pesado de umidade e eu sinto o peso do corpo pedindo mais 5 minutos que eu não tenho. Levanto devagar para não acordar o Pedro e a Luísa, que dormem juntinhos na cama ao lado, os 2 encolhidos debaixo do cobertor fino que mal aquece. Piso no chão frio de cimento, vou até a cozinha, que é só uma parede com fogão e pia. Acendo a luz fraca e já começo a separar os ingredientes. Farinha, ovos, leite que eu comprei ontem parcelado no mercado. As mãos tremem um pouco de sono, mas eu sei o que tenho que fazer. É automático. Misturo tudo na tigela grande, o cheiro doce da massa subindo enquanto a chapa esquenta. Enquanto bato a massa, olho para as contas empilhadas em cima da mesa. A de luz está vermelha, cortada amanhã se eu não pagar. A do aluguel atrasou 2 meses, o dono já mandou o recado pela 3ª vez. Respiro fundo e continuo mexendo, mais forte do que precisa, como se pudesse descarregar ali toda a raiva que sinto. O Pedro aparece na porta, cabelo bagunçado, esfregando os olhos. Mãe, tá cedo ainda, murmura ele, voz rouca de sono. Volta pra cama, meu amor. Daqui a pouco eu te acordo pra escola, respondo baixinho, forçando um sorriso. Ele volta arrastando os pés e eu sinto aquela pontada no peito. 8 anos e já entende que a gente não tem escolha. A Luísa nem se mexe. Dorme pesado como sempre, abraçada com um ursinho sem um olho que eu costurei 1000 vezes. Volto pra massa. Faço panqueca atrás de panqueca. Empilho com cuidado, embrulho em papel alumínio para manter quente. São mais de 100 hoje, porque sábado a feira enche e é o dia que mais vende. Se vender tudo, talvez sobre para pagar pelo menos a luz. Penso no pai deles. Faz 8 anos que ele sumiu, logo depois que descobriu que eram 2. Nenhuma ligação, nenhum real. Às vezes ainda sinto raiva, mas a raiva já cansou. O que fica é só um vazio que eu encho com trabalho. Quando o sol começa a clarear pela janela quebrada, eu já tô suada, com farinha até no cabelo. Acordo as crianças, dou banho rápido com água fria porque o chuveiro queimou de novo, visto os uniformes velhos mais limpos. Eles comem as panquecas que sobraram do teste, com manteiga e açúcar, e sorriem com a boca suja. É o melhor momento do dia. Ver eles comendo, rindo baixinho, falando sobre o desenho que vão fazer na escola. Eu sento 1 minuto com eles, passo a mão no cabelo do Pedro, beijo a testa da Luísa. Guardo esse minuto como se fosse ouro. Depois, carrego o carrinho com a chapa, as coisas. As crianças ajudam a empurrar até a esquina.
O caminho é o mesmo todo dia, rua de terra, cachorros latindo, vizinhos acenando. Eu aceno de volta, sorrio, digo bom dia. Ninguém precisa saber o quanto está apertado dentro de mim. Chegando na feira, monto tudo rápido. A barraquinha é só uma mesa dobrável e um toldo rasgado, mas é minha. Acendo o fogo, começo a virar as primeiras panquecas. O cheiro se espalha e os primeiros clientes chegam. Eu sorrio para eles, pergunto como está a família, embrulho com capricho. Cada real que entra no pote de margarina é uma respiração mais aliviada. Mas no fundo, lá no fundo, eu sei que não vai dar, não hoje, nem amanhã. Olho para os meus filhos sentados no chão, desenhando com giz no cimento e sussurro para dentro de mim. Jesus, só mais um pouco de força, só mais um dia. O sol já estava alto quando a gente chegou na feira. Aquele calor que gruda na pele e faz o suor escorrer pelas costas. Eu montei a barraquinha rápido, estiquei o toldo rasgado, acendi o fogo na chapa e comecei a virar as primeiras panquecas. O cheiro doce se espalhava logo, misturado com o barulho da multidão, das vozes gritando o preço de tomate, de criança correndo entre as pernas dos adultos. Pedro e Luísa sentaram no chão do lado, como sempre, com os potinhos de manteiga e açúcar na mão, prontos para ajudar a embrulhar. Eu olhava para eles de canto de olho e forçava um sorriso, porque não queria que vissem o quanto eu estava cansada. A noite tinha sido ruim, quase não dormi pensando na conta de luz cortada. Mas ali, na frente dos clientes, eu precisava parecer forte. Bom dia, dona Ana. 2 de chocolate para viagem, por favor, dizia a dona Rosa, chegando com a sacola de compras pendurada no braço. Ela era das primeiras todo sábado, vizinha antiga, que sempre comprava e ainda levava uma para o neto. Bom dia, minha querida. Já está saindo quentinha, respondia eu, virando a panqueca com cuidado para não queimar. A senhora está bem? E o menino melhorou da gripe? Tá melhor, graças a Deus. Essa panqueca sua é remédio, viu? Dizia ela rindo e me entregando o dinheiro exato. Eu embrulhava com capricho, dobrava o papel alumínio direitinho, entregava com as 2 mãos. Cada cliente era assim, um papo rápido, um sorriso, uma pergunta sobre a família. Tinha o seu João, que pegava 3 simples todo dia para o café da obra. A moça do salão que levava de banana para a equipe. O menino que vinha com a mãe e ficava olhando com cara de vontade até ela comprar uma. Eu sorria para todo mundo, mesmo com as pernas doendo de ficar em pé, mesmo com a dor de cabeça latejando. Sorria porque era o que eu tinha. Sorria porque se eu deixasse o cansaço aparecer, talvez as pessoas parassem de comprar. Sorria porque meus filhos estavam ali me olhando e eu precisava mostrar que a gente ia ficar bem. Entre um cliente e outro, eu limpava o suor da testa com as costas da mão, olhava para o pote de margarina onde guardava o dinheiro. Contava mentalmente. Ainda faltava muito para o aluguel, mas já dava para comprar o arroz e o feijão da semana. Respirava aliviada por um segundo, depois voltava para o fogo. A Luísa veio puxar minha saia. Mãe, tô com sede, sussurrou ela, com a vozinha baixa para não atrapalhar. Pega ali na garrafa, meu amor. Divide com o Pedro, falei, sem parar de virar a panqueca. Ela obedeceu, os 2 bebendo na mesma garrafa, passando de mão em mão. Aquilo apertava meu coração de um jeito que eu nem sei explicar. Eles nunca reclamavam, nunca pediam mais do que eu podia dar. E eu ali, fazendo panqueca atrás de panqueca, rezando baixinho para Jesus mandar cliente suficiente para a gente não passar aperto maior. Amanhã foi correndo assim, o movimento bom, o pote enchendo devagarinho. Eu já estava até animada, pensando que talvez sobrasse para comprar um sapato novo para o Pedro, que o dele estava furado. Aí, de repente, o barulho da feira mudou. As vozes baixaram. As pessoas olharam para o mesmo lado. Um carro preto brilhante, daqueles que a gente só vê na televisão, parou bem na frente da minha barraquinha, bloqueando a passagem. O motor ronronando caro, os vidros escuros. Desceu um homem de terno cinza, óculos espelhados, relógio dourado piscando no sol.
Ele olhou ao redor como se o cheiro da feira fedesse, depois fixou os olhos em mim, na minha barraquinha velha, nas crianças no chão. Eu congelei com a espátula na mão. Ofereci um sorriso automático, como faço com todo mundo. Quer provar uma, senhor? Tá saindo quentinha. Comecei, mas ele me cortou. Olha só isso aqui, disse ele, voz alta, fazendo todo mundo virar para olhar. Panqueca de rua. 2 crianças jogadas no chão como se não valessem nada. Você chama isso de trabalho? Meu rosto queimou na hora. Senti o sangue subir, as mãos tremendo. Senhor, eu... Tentei, mas ele continuou, apontando o dedo. Eu construí meu império do zero, ralando de verdade. Mas você aí, mãe solteira, vendendo migalha na feira. Isso é preguiça pura. Por que não arruma um emprego decente em vez de ficar pedindo pena dos outros? As pessoas ao redor pararam. Alguns baixaram a cabeça, outros olharam com pena. Pedro e Luísa se encolheram. A Luísa começou a chorar baixinho. Eu senti as lágrimas querendo vir, mas engoli seco, o peito doendo como se tivesse levado um soco. O senhor não sabe da minha vida. Consegui dizer, voz baixa, quase sumindo. Eu me mato todo dia para os meus filhos. Ele riu, um riso frio. Jogou uma nota de 20 amassada no chão, bem na poeira. Toma aí, compra um pouco de dignidade com isso. Entrou no carro e foi embora, acelerando e levantando poeira. Eu fiquei ali, parada, olhando para o dinheiro no chão. Me abaixei devagar, peguei com as mãos sujas de farinha e as lágrimas finalmente caíram, quentes, silenciosas. Jesus! Sussurrei, tão baixo que ninguém ouviu. Só o Senhor sabe o quanto eu me esforço. Por que isso comigo? Por quê? As pessoas voltaram a andar devagar, fingindo que não tinham visto. Dona Rosa veio perto, tocou meu ombro, mas eu não conseguia falar. Só continuei virando panqueca, com o rosto molhado, o coração partido, perguntando a Deus em silêncio o que eu tinha feito para merecer aquilo. Os dias depois daquela humilhação foram um peso que eu carregava no peito o tempo todo. Acordava com o estômago embrulhado, o coração acelerado antes mesmo de abrir os olhos. Ia para a feira do mesmo jeito, montava a barraquinha, acendia a chapa, mas tudo parecia diferente. As pessoas olhavam para mim de um jeito que eu nunca tinha reparado antes. Umas com pena escancarada, outras desviando o olhar como se eu fosse contagiosa. Dona Rosa foi a primeira a vir falar. Chegou mais cedo que o normal, com a sacola vazia, só para me abraçar forte ali na frente de todo mundo. Não liga para aquele homem não, filha, dizia ela, apertando minha mão. Rico metido, acha que pode pisar em quem está lutando. Deus vê tudo, viu? Ele vê o teu esforço. Eu agradeci com a voz embargada, forcei um sorriso, mas por dentro estava tudo revirado. Cada vez que alguém comprava uma panqueca e hesitava antes de falar, eu sentia de novo aquela nota amassada no chão. Pedro e Luísa percebiam. Claro que percebiam. A Luísa ficava mais quieta, desenhando florzinhas no chão com giz. O Pedro tentava ajudar mais, carregando coisas pesadas que eu nem pedia. Mãe, hoje vai vender tudo, hein? Dizia ele, com aquele sorrisinho forçado que partia meu coração. Vai sim, meu amor, com fé em Deus, respondia eu, passando a mão no cabelo dele, mas sentindo a culpa me comer viva. Culpa por não dar mais para eles. Culpa por eles terem visto a mãe sendo humilhada daquele jeito. Culpa por não ter dinheiro para levar num passeio, comprar uma roupa nova, um brinquedo decente. À noite, quando eles dormiam, eu sentava na porta do barracão olhando para o céu escuro e chorava baixinho. Chorava, porque parecia que quanto mais eu me esforçava, mais a vida apertava. Na feira, eu continuava sorrindo para os clientes, virando panqueca com a mesma capricho de sempre. Mas o movimento caiu um pouco. Algumas pessoas evitavam minha barraquinha, talvez por vergonha alheia, talvez por julgamento. E eu ali, contando as moedas no fim do dia, vendo que mal dava para a comida da semana. O pote de margarina ficava mais vazio, o peso no peito mais pesado. Uma tarde, uma cliente antiga parou, comprou só uma panqueca e disse baixinho:
Força aí, viu? A gente sabe que tu rala muito. Aquilo me quebrou. Saí de trás da barraquinha pro banquinho. Sentei com a cabeça nas mãos enquanto Pedro e Luísa me olhavam preocupados. Eu não queria que eles vissem, mas não aguentei. Tá tudo bem, mãe? Perguntava a Luísa, encostando a cabecinha no meu braço. Tá sim, minha princesa. Só cansada, mentia eu, abraçando os dois forte, sentindo o cheiro deles, aquele cheiro de criança que é a única coisa que me mantinha de pé. Naquela noite, voltei para casa mais cedo, vendi pouco. Fiz uma janta simples, arroz com ovo, e sentei com eles para ver desenho na TV do vizinho que emprestava o sinal. Riam das palhaçadas na tela e eu ria junto, mas por dentro estava gritando. Quando deitei, abracei os dois e chorei no travesseiro para não acordar ninguém. A humilhação daquele homem tinha aberto uma ferida que não fechava, e eu me perguntava se um dia ia conseguir dar uma vida melhor para os meus filhos. A luz foi cortada 2 dias depois. Cheguei em casa à noite, apertei o interruptor e nada. Escuridão total. Acendi uma vela velha que guardava para a emergência, vi as carinhas dos gêmeos assustadas na luz fraca. A conta tinha vencido, eu sabia, mas achei que dava para pagar com a feira do sábado. Não deu. Mãe, por que tá escuro? Perguntava o Pedro, tentando parecer corajoso. É só um probleminha, amanhã a gente resolve, dizia eu, com o coração apertado. Fiz o dever de casa deles à luz de vela. Contei história até dormirem. Depois, sozinha na cozinha, sentei no chão frio e chorei de soluçar. O dono do barracão tinha mandado recado de novo. Mais um mês atrasado e a gente ia para a rua. Para a rua com 2 crianças pequenas. Eu olhava para as paredes rachadas, para as coisas poucas que a gente tinha e pensava em desistir. Talvez eu devesse largar a barraquinha, procurar emprego de faxineira, diarista, qualquer coisa que pagasse fixo. Mas e as crianças? Quem ia ficar com eles? Colocar na creche pública que tem fila de anos? Deixar com o vizinho? Meu Deus, eu não via saída. As noites viraram um tormento. Deitava e ficava olhando para o teto, questionando tudo. Por que Jesus? Por que a vida é tão dura comigo? Sussurrava no escuro, as lágrimas molhando o travesseiro. Eu rezo todo dia. Eu me mato de trabalhar. Eu tento ser boa mãe. O que mais o Senhor quer de mim? Será que eu fiz algo errado? Será que eu mereço isso? Chorava, até o sono vir à força. Acordava pior. Os gêmeos perguntavam por que eu estava triste, e eu inventava desculpa. Mas dentro de mim, a fé balançava. Eu ainda acreditava, mas estava cansada de esperar. Cansada de lutar sozinha. Pensava em vender o carrinho, a chapa, tudo, e começar do zero em outro lugar. Mas para onde? Com que dinheiro? Uma noite, depois de mais uma discussão mental com Deus, eu levantei, acendi outra vela e escrevi numa folha velha tudo o que precisava pagar. Somei, rasguei, escrevi de novo, não batia. Deitei no chão mesmo, de cara no cimento frio e pedi perdão por duvidar. Pedi força para mais um dia, só mais um dia. Na quarta-feira seguinte, a feira estava movimentada como sempre, sol forte, cheiro de comida no ar. Eu virava panqueca mecânico, o sorriso falso colado no rosto, quando a irmã Maria apareceu. Ela era da igreja do bairro, sempre comprava 2 panquecas toda semana, uma para ela e uma para o marido doente. Bom dia, Ana Clara, dizia ela, com aquela voz calma que acalma a gente. Me dá 3 hoje, por favor. 3? A senhora tá bem? Perguntei surpresa enquanto preparava. Tô sim, filha, mas vim aqui mais para falar contigo, respondia ela, olhando nos meus olhos de um jeito que me desarmou. Eu parei a espátula no ar. Ela pegou minha mão por cima da mesa, apertou forte. Eu vi o que aconteceu sábado passado. Vi tudo de longe. E desde então, não paro de orar por ti. Sinto no coração que Deus está preparando algo grande para a tua vida. Algo grande, repeti com a voz falhando. Irmã Maria, eu tô no fundo do poço. Luz cortada, aluguel atrasado, ameaça de despejo. Eu não aguento mais. Ela sorriu.
aqueles olhos brilhando como se soubesse de algo que eu não sabia. Deus nunca chega atrasado, filha. Ele chega na hora certa. Continua firme, continua orando. Eu tô sentindo forte que uma porta vai se abrir para ti. Uma porta que tu nem imagina. Eu quis acreditar, quis muito, mas o cansaço falou mais alto. Agradeci, embrulhei as panquecas. Ela pagou e foi embora. Fiquei olhando ela se afastar no meio da multidão, com um aperto estranho no peito. Parte de mim queria crer nas palavras dela. Parte de mim achava que era só mais uma promessa vazia. Mas naquela noite, deitada no escuro de novo, eu rezei diferente. Pedi um sinal. Pedi para sentir que não estava sozinha. E pela primeira vez em semanas, dormi sem chorar. Algo no ar tinha mudado, mesmo que eu não soubesse o quê. Aquela quarta-feira, a feira estava lotada desde cedo. O sol rachando, o cheiro de fruta madura misturado com fumaça de churrasquinho e o meu de panqueca doce. Eu virava uma atrás da outra sem parar, o suor escorrendo pela nuca, o braço doendo, mas o pote de margarina enchendo devagarinho. Pelo menos era o que eu pensava para me animar. Pedro e Luísa ajudavam como sempre, embrulhando, entregando troco, sorrindo para os clientes. Eu olhava para eles e tentava não deixar o medo aparecer. A fila estava grande, eu mal levantava a cabeça, só ouvia 2 de banana, 3 simples, uma de chocolate para levar. De repente, uma voz diferente cortou o barulho. Me dá 3 panquecas, por favor. 2 de banana e uma simples. Levantei os olhos e vi uma mulher que eu nunca tinha visto na feira. Uns 50 anos, cabelo bem cortado, roupa elegante mas simples, bolsa de couro que devia custar mais que meu carrinho inteiro. Ela sorria de um jeito calmo, mas os olhos fixos em mim, como se estivesse estudando cada movimento meu. Já está saindo, senhora, disse eu, virando as panquecas com pressa para não atrasar a fila. Ela não se mexeu, ficou ali parada, observando enquanto eu espalhava a massa, virava, passava manteiga. Os outros clientes pegavam e iam embora, mas ela esperava quieta. Quando entreguei o embrulho, ela pegou, mas não foi logo. Você é a Ana Clara, né? Perguntou baixinho, mas com certeza na voz. Eu congelei com a espátula na mão. Como ela sabia meu nome? Ninguém ali me chamava de Ana Clara. Era sempre Dona Ana ou só Ana. Sou, respondo, sentindo um frio na barriga. A gente se conhece? Não diretamente, disse ela, abrindo um sorriso triste. Mas eu vi o que aconteceu sábado passado. Estava na barraca de legumes do outro lado. Vi tudo de longe. Aquele homem. Foi horrível o que ele fez com você. Meu rosto queimou de novo, como se a humilhação tivesse voltado inteira. Abaixei os olhos para a chapa, virei uma panqueca que nem precisava. Não precisa falar nisso, senhora. Já passou, murmurei, tentando soar firme. Mas ela não desistiu. Se inclinou um pouco mais para frente, a voz baixa para ninguém mais ouvir. Eu provei sua panqueca agora. E, meu Deus, é a melhor que já comi na vida. Massa leve, fofinha, sabor de casa de verdade. Eu precisava vir falar com você. Agradeci com educação, mas por dentro estava confusa. O que ela queria? Pena? Elogio para aliviar a consciência? Eu já estava acostumada com gente que vem com palavra bonita e vai embora sem mudar nada. Ela pagou, deixou o troco de gorjeta sem eu pedir e ficou ali mais 1 minuto olhando para os meus filhos. Para o carrinho velho, para mim suada e cheia de farinha. Depois sorriu de novo e se afastou no meio da multidão. Eu fiquei olhando ela ir, com um aperto esquisito no peito. Algo naquela mulher não saía da minha cabeça. No fim do dia, quando já estava desmontando tudo, ela voltou, sozinha, sem sacola, direto para mim. Posso falar com você 1 minutinho? Perguntou com uma delicadeza que me desarmou. Claro. Sentei no banquinho para descansar as pernas. O que a senhora quer? Meu nome é Helena, começou ela, sentando do meu lado como se a gente fosse velha conhecida. Eu sou dona de uma rede de cafeterias aqui em São Paulo. 7 lojas, para ser exata.
Eu pisquei sem entender onde aquilo ia dar, e desde que provei sua panqueca hoje, eu não consigo pensar em outra coisa. É exatamente o que falta nas minhas lojas, aquele sabor caseiro feito com amor. As pessoas entram querendo café caro e bolinho industrial, mas o que elas realmente procuram é algo que lembre casa, que lembre mãe. Eu ri sem graça, achando que era brincadeira. Senhora, eu faço panqueca na rua, com chapa velha. Não tem nada de especial. Tem tudo de especial, cortou ela, séria. E eu quero te fazer uma proposta. Meu coração disparou. Proposta? O que uma mulher rica como ela ia querer comigo? Quero comprar sua receita. Quero colocar uma linha de panquecas artesanais nas minhas cafeterias com o seu nome. Panqueca da Ana Clara. Quero investir para você produzir em maior escala, te contratar como consultora para ensinar minhas cozinheiras, criar novos sabores e, quem sabe, até abrir uma unidade só sua, com a sua história na parede. Eu fiquei sem ar. As mãos tremiam tanto que tive que esconder no colo. Aquilo era loucura, coisa que acontece em filme, não na vida de uma mãe solteira que mal paga aluguel. Por que eu, dona Helena? Perguntei, a voz falhando. Tem um monte de gente fazendo comida boa por aí. Por que logo eu, que fui humilhada na frente de todo mundo? Ela baixou os olhos um segundo, respirou fundo. Quando voltou a me olhar, tinha lágrima brilhando. Porque há 2 anos eu perdi minha filha num acidente de carro. Ela tinha 36 anos. Deixou 2 filhos pequenos, gêmeos como os seus. Meu peito apertou forte. Eu vi a dor verdadeira ali, crua. Eu me fechei para o mundo depois disso. Só trabalhava, para não pensar. Até que um dia, na igreja, Jesus falou forte comigo. Vai ajudar quem está no lugar que a tua filha poderia estar se tivesse sobrevivido pobre e sozinha. Eu orei muito essa semana. Pedi um sinal. E aí vi você sábado sendo humilhada, mas firme, sorrindo para os seus filhos apesar de tudo. Vi você hoje ralando de novo, com dignidade. Foi o sinal, Ana Clara. Deus me mandou até você. Eu senti as lágrimas subindo, quentes, rápidas. A feira ao redor parecia ter sumido. Só existia aquela mulher, aquelas palavras e uma sensação estranha crescendo dentro de mim. Você está falando sério? Sussurrei quase sem voz. Sério como nunca. Eu trouxe até um esboço de contrato para você ver, sem pressa. Lê com calma, pensa, ora. Mas eu sinto que isso é maior que a gente. Ela tirou um envelope da bolsa, colocou na minha mão. Eu segurei, tremendo, sem conseguir abrir ali. Pedro e Luísa vieram perto, curiosos, e ela sorriu para eles com uma ternura que me quebrou mais ainda. Eu não sabia o que dizer. Só conseguia olhar para o envelope, para o rosto dela, para o céu azul acima da feira. Pela primeira vez em muito tempo, senti um calorzinho diferente no peito. Não era só alívio, era algo maior, algo que eu não ousava nomear ainda, mas o medo também veio junto. E se fosse ilusão? E se eu acreditasse e tudo desmoronasse de novo? Eu abracei o envelope contra o peito, respirei fundo e olhei para ela. Eu preciso pensar, preciso orar. Claro, filha, toma o tempo que precisar. Meu telefone está aqui dentro. Quando você estiver pronta, me liga. Ela se levantou, tocou meu ombro de leve e foi embora. Eu fiquei ali, sentada, com os gêmeos do lado, o envelope na mão, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. A feira continuava ao redor, mas para mim, tudo tinha mudado num segundo. Ou talvez tivesse começado a mudar. Eu não conseguia parar de olhar para o envelope na minha mão. O papel parecia pesar 1 tonelada, como se carregasse todas as respostas que eu tinha pedido nas noites de choro. Helena ainda estava ali do meu lado, esperando, com os olhos cheios de uma paciência que eu não merecia. A feira seguia barulhenta ao redor, mas para mim era como se o mundo tivesse desacelerado. Dona Helena, a senhora está mesmo falando que Jesus mandou a senhora vir até mim? Perguntei, a voz saindo rouca, e quase um sussurro.
Ela assentiu devagar e uma lágrima escorreu no rosto dela sem vergonha nenhuma. Exato, filha. Eu orei muito depois de ver você naquele sábado. Pedi um sinal claro, porque eu não queria ajudar por pena, queria ajudar porque era para ser. E aí, essa semana eu sonhei com minha filha. Ela estava sorrindo, segurando a mão de duas crianças pequenas e apontava para uma mulher vendendo panquecas na rua. Acordei com o coração batendo forte e soube que era você. Voltei na feira hoje só para confirmar. Provei a panqueca e... pronto. Foi como se Jesus tivesse falado direto. É ela. Vai lá. Eu senti um arrepio subir pela espinha. As pernas fraquejaram de uma vez. O envelope escorregou da minha mão. Caiu no chão poeirento. Eu desabei de joelhos ali mesmo no meio da feira. As lágrimas vieram todas de uma vez, quentes, grossas, sem controle. Eu nem tentava segurar mais. Jesus, meu Deus! Soluçava eu, com as mãos no rosto, o corpo tremendo inteiro. O Senhor ouviu. O Senhor viu. Helena se abaixou do meu lado, me abraçou forte e eu senti o cheiro de perfume caro misturado com o cheiro da feira. Pedro e Luísa correram para mim, assustados, me abraçando as pernas. Mãe, o que foi? Tá doendo? Perguntava a Luísa com a vozinha assustada. Não, meu amor. É de alegria. Consegui dizer entre os soluços, puxando os dois para o meu colo. As pessoas ao redor pararam. Primeiro foi silêncio, depois uns cochichos, depois alguém começou a bater palma devagarinho. Uma moça que sempre comprava panqueca gritou, "Glória a Deus!" E logo tinha mais gente aplaudindo, chorando junto, vindo abraçar. Dona Rosa apareceu do nada, com lágrimas nos olhos, dizendo, "Eu sabia, filha, eu sabia que Deus ia agir." Eu fiquei ali de joelhos um tempão, sentindo uma paz que não sentia há anos. Era como se uma mão quente tivesse tocado meu coração partido e começado a colar os pedaços. Eu sabia, ali no fundo da alma, que Jesus estava presente. Não era só palavras da Helena, era Ele. Ele tinha visto cada lágrima minha no escuro, cada oração sussurrada, cada panqueca virada com dor nas costas. Quando finalmente levantei, com a ajuda da Helena, a feira inteira parecia diferente. As pessoas sorriam para mim de verdade, não de pena. Eu abracei Helena forte, agradeci com a voz embargada e ela só disse, "É Ele quem faz, não eu." Naquela noite em casa, acendi a última vela e li o contrato inteirinho, devagar, com os gêmeos dormindo do lado. Era tudo real. Adiantamento generoso, porcentagem nas vendas, meu nome na marca. Eu chorei de novo, mas dessa vez de gratidão. Dormi com o envelope debaixo do travesseiro, como se fosse uma promessa guardada. 2 semanas depois, assinei o contrato num escritório bonito no centro. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Helena estava do meu lado, sorrindo, e trouxe até um advogado para explicar tudo direitinho, sem pressa. Quando terminei a última assinatura, ela me entregou um cheque. O valor era mais do que eu ganhava em 2 anos de feira. Primeiro, quitei tudo. Luz religada no mesmo dia, aluguel pago até o fim do ano, conta do mercado zerada. O dono do barracão, que antes ameaçava despejo, veio pessoalmente pedir desculpa quando soube da novidade. Eu só sorri e disse que estava tudo bem. Depois veio a reforma. Contratamos pedreiro, pintor, eletricista. O barracão virou casa de verdade. Parede rebocada, piso novo, quartos separados para os gêmeos. Pintei o quarto do Pedro de azul, como ele sempre sonhou, e o da Luísa de rosa claro com adesivos de flor. Comprei camas de verdade, colchão macio, guarda-roupa que fecha direito. Eles corriam de um lado para o outro, pulando nas camas, rindo alto como nunca. "Mãe, é nosso de verdade?" perguntava o Pedro, tocando a parede nova como se não acreditasse. "É sim, meu filho. Agora a gente tem um lar", respondia eu, com o peito explodindo de alegria. Material escolar então nem se fala. Mochila nova, estojo cheio, uniforme bonito, tênis que não aperta o pé. Levei os dois na loja, deixei escolherem o que queriam,
A Luísa pegou um caderno com capa de princesa, o Pedro um com carro de corrida. Eu só olhava e agradecia em silêncio. Comecei a trabalhar com a Helena logo em seguida. Ia para as cafeterias ensinar as cozinheiras a fazer a massa do meu jeito. Devagar, com carinho, sem pressa, criava sabores novos. Goiabada com queijo, coco com leite condensado, até uma de paçoca que fez sucesso danado. Meu nome estava na placa. Panqueca da Ana Clara, feita com amor de mãe. As pessoas tiravam foto, pediam para conhecer a história, e eu contava sem vergonha nenhuma. Helena virou mais que parceira, virou amiga, quase família. Ia lá em casa aos sábados, levava bolo, brincava com as crianças. Contava sobre a filha dela, eu contava sobre minha luta. Chorávamos juntas, ríamos juntas. Os gêmeos chamavam ela de tia Helena, e ela adorava. Eu olhava para tudo aquilo. Casa arrumada, geladeira cheia, filhos felizes e ainda parecia sonho. Toda noite antes de dormir, eu ajoelhava do lado da cama e agradecia. Agradecia pela humilhação que me quebrou, porque foi ali que Jesus me encontrou. Agradecia pela Helena que ele mandou. Agradecia por finalmente sentir que não estava mais sozinha na luta. A vida tinha virado de cabeça para baixo num piscar de olhos, e eu sabia que ainda tinha muito pela frente. Mas agora eu carregava uma certeza no coração. Quando a gente acha que chegou no fundo, é aí que Deus começa a trabalhar de verdade. Eu comecei a ir para as cafeterias da Helena quase todo dia, e cada vez que entrava numa delas era como pisar num mundo novo. O cheiro de café fresco, as mesas arrumadinhas, as vitrines brilhando com doces que eu nunca tinha imaginado fazer em grande escala. No começo, eu ficava tímida, com medo de errar, de não saber explicar direito. Mas Helena me colocava do lado das cozinheiras, entregava a espátula na minha mão e dizia: "Faz do teu jeito, Ana. É isso que o povo quer." Então eu fazia. Mostrava como bater a massa devagar para ficar fofinha, como esperar a bolinha subir para virar, como passar a manteiga derretida no ponto certo. As meninas da cozinha me olhavam admiradas, repetiam cada gesto, e quando a primeira fornada saía perfeita, elas batiam palma e riam. Eu ria junto, sentindo um calor no peito que não era só do forno. Pela primeira vez, eu me sentia útil de um jeito maior que só sustentar meus filhos. Eu estava criando algo que as pessoas iam lembrar com carinho. Começamos a inventar sabores novos. Uma tarde, eu levei um potinho de goiabada caseira que Dona Rosa tinha me dado e misturei com creme de queijo. Quando provamos, Helena fechou os olhos e disse: "Isso aqui é céu." Virou o carro-chefe. Depois veio a de coco queimado com leite condensado, a de banana com canela que lembrava infância. Até uma de paçoca que as crianças piravam. Cada lançamento era festa. Colocavam meu nome na placa, novo sabor criado por Ana Clara. E os clientes tiravam foto, postavam na internet, marcavam a cafeteria. Eu via aquilo no celular da Helena e mal acreditava. Mas o maior crescimento era dentro de mim. Eu olhava no espelho do banheiro da cafeteria e via uma mulher diferente. Cabelo arrumado, roupa limpa, postura mais ereta, eu me valorizava mais. Parava de me desculpar por existir. Quando alguém elogiava, eu agradecia de cabeça erguida, sem achar que era sorte. Era trabalho, era dom, era bênção. Helena virou minha sombra boa. Ia lá em casa quase todo fim de semana, levava presente para os gêmeos, sentava na cozinha reformada tomando café comigo. A gente conversava horas. Ela abria o coração sobre a filha perdida, sobre a culpa que carregava, sobre como ajudar-me tinha curado um pedaço dela. Eu contava das noites escuras, das orações no chão frio, da humilhação que quase me derrubou. Chorávamos juntas, mas depois ríamos das crianças correndo no quintal. Um dia, ela chegou com uma caixinha embrulhada. "Quero ser madrinha do Pedro e da Luísa. De coração." "Posso." Eu engasguei com o café. "Madrinha?
Uma mulher como ela, com tudo que tinha, querer ser madrinha dos meus filhos da periferia? Helena, a senhora já faz tanto. Comecei. Não é favor, Ana. É família. Eu sinto que Deus juntou a gente para isso. Aceitei chorando. Abracei ela forte. No batizado simbólico que fizemos na igreja do bairro, ela segurou os dois. Prometeu estar sempre ali. Os gêmeos ganharam uma avó postiça que os mimava sem medida. E aí veio o dia que eu decidi contar minha história na igreja. A irmã Maria insistiu tanto que eu não consegui dizer não. Subi no púlpito numa noite de quarta, o coração batendo tão alto que achei que todo mundo ouvia. Falei tudo, a luta diária, a humilhação na feira, o fundo do poço, a chegada da Helena como resposta de oração. Quando terminei, o salão inteiro estava chorando. Mães vieram me abraçar, dizendo que agora acreditavam de novo. Eu desci daquele palco mais leve, como se tivesse soltado um peso que carregava sozinha há anos. Meses depois, numa tarde tranquila na cafeteria do shopping, eu estava na cozinha testando um sabor novo quando ouvi uma comoção na sala. Saí para ver e congelei. Era ele, o milionário do carro preto. De terno, mas sem os óculos escuros, o rosto pálido, olhando para o quadro na parede com minha foto e a história da marca. Ele me viu e veio devagar, as mãos nervosas no bolso. Ana Clara. Começou, a voz baixa, sem aquela arrogância de antes. Eu vi sua história aqui, li tudo. Eu cruzei os braços, o coração acelerado, mas me mantive firme. Não ia deixar ele me diminuir de novo. Vi que você virou sócia, que suas panquecas estão em todas as lojas. Continuou ele olhando para o chão. Eu vim aqui hoje por acaso, mas quando li... Meu Deus, eu me senti o pior ser humano do mundo. As pessoas ao redor começaram a perceber, cochichavam. Helena apareceu do meu lado, protetora, mas eu toquei o braço dela para esperar. Eu fui cruel naquele dia, disse ele, a voz embargando. Falei coisas horríveis para você na frente dos seus filhos, na frente de todo mundo. Eu julguei sem saber nada da tua luta. Achei que dinheiro me dava direito de humilhar quem estava ralando. Mas vendo isso aqui, vendo o que você construiu, eu percebi o quanto eu estava errado. Ele parou, respirou fundo, os olhos vermelhos. Eu peço desculpas, de coração. Perdoa esse idiota aqui? O salão ficou em silêncio. Eu senti as lágrimas subindo, mas dessa vez não de dor. Era algo diferente. Eu olhei para ele, vi um homem quebrado e lembrei de tudo que Jesus tinha me ensinado nesses meses. Perdão, graça, redenção, eu perdoo, respondi a voz firme, de verdade, porque eu sei o que é ser julgado sem chance de explicar. E sei o que é ser levantado quando não merecia. Deus me perdoou muito mais do que isso. Então eu te perdoo. Ele chorou ali na frente de todo mundo, pediu para abraçar. E eu deixei. As pessoas aplaudiram, algumas choraram junto. Helena me abraçou depois, sussurrando que eu era exemplo vivo do que Jesus faz num coração. Naquela noite em casa, eu sentei com os gêmeos no quintal novo, olhando as estrelas. Contei para eles o que tinha acontecido, expliquei que a gente perdoa porque um dia também precisa ser perdoado. Eles entenderam do jeito deles, me abraçaram forte. Eu não guardava mais rancor. Tinha soltado aquilo tudo. E no lugar só tinha gratidão. Gratidão por cada lágrima que me levou até ali, por cada panqueca virada na dor, por cada oração atendida do jeito mais lindo que eu poderia imaginar. Hoje, quando acordo, o sol já entra pela janela nova, aquela que não tem mais fita crepe segurando o vidro. O cheiro de café fresco toma a cozinha e eu ouço os gêmeos rindo no quintal antes mesmo de abrir os olhos. Levanto devagar, estico o corpo sem aquela dor nas costas que me acompanhava há anos e vou até a porta para ver. Pedro e Luísa correm atrás de uma bola colorida que Helena trouxe no último fim de semana. O quintal, que antes era só terra batida e mato, agora tem grama verdinha, um balanço que o pedreiro pendurou na árvore velha
e até uma mesinha com cadeirinhas para eles desenharem. Eles gritam suados, com as roupas limpas e os tênis novos, e eu fico ali parada, encostada no batente, sentindo o peito apertar de um jeito bom. "Mãe, olha como eu chuto forte!" grita o Pedro, mandando a bola pro alto. "Olha o meu gol!" completa a Luísa, correndo para chutar de volta. Eu bato palma, rio alto, e eles vêm correndo me abraçar, sujando minha roupa de terra e grama. Não ligo. Abraço os dois forte, beijo o topo da cabeça deles, sinto o cheiro de shampoo bom que agora a gente pode comprar. A vida virou outra. Acordo sem o peso da conta atrasada me esmagando. A geladeira tá cheia, o fogão novo cozinha rápido, a luz não pisca mais. Pago as coisas no dia certo, sobra para guardar um pouquinho na poupança que abri para os estudos deles. Vou na escola buscar de carro, não mais de ônibus lotado. Os professores dizem que eles estão mais atentos, mais alegres, desenhando família com casa grande e quintal. Mas nem tudo é perfeito não. Tem dia que o movimento na cafeteria cai, que eu fico preocupada se vai dar para manter tudo. Tem noite que acordo com pesadelo, lembrando da luz cortada, do medo de perder o barracão. Tem hora que olho para os gêmeos crescendo rápido demais e sinto um medo novo. Será que vou dar conta de guiar eles num mundo que ainda julga tanto? Uma tarde, depois de uma reunião longa com fornecedores, cheguei em casa cansada. Os meninos estavam brincando, mas eu sentei na varanda e fiquei quieta, olhando para o nada. Helena ligou logo depois como se sentisse. "Tá tudo bem aí, filha?" "Tá sim." Só pensando, respondi a voz baixa, pensando no que poderia ter sido pior, ou no que ainda pode dar errado. Nas duas coisas, confessei, rindo sem graça. Ela ficou em silêncio um segundo. Depois disse calma. "A bênção não tira os desafios, Ana. Tira o desespero. Continua agradecendo todo dia. É isso que segura a gente." Desliguei o telefone e fiz exatamente isso. Ajoelhei ali na varanda com os gêmeos brincando ao fundo e agradeci. Agradeci pela casa, pela comida, pela saúde, pela Helena, pela oportunidade. Agradeci até pelas dificuldades que ainda vêm, porque agora eu sei que elas não me derrubam mais. Eu tenho chão firme debaixo dos pés e todo dia é assim. Todo santo dia eu agradeço. Quando acordo, quando deito, quando vejo eles dormindo com o quarto iluminado por abajur novo, a gratidão virou o meu ar. Sem ela, eu não respiro. Olho para os meus filhos crescendo, para o quintal cheio de riso, para a mesa posta com comida de verdade e sei que os conflitos antigos acabaram. O financeiro está resolvido, o emocional está curando, mas a vida continua sendo vida e eu aceito isso. Aceito com o coração cheio. Às vezes, à noite, eu sento sozinha na cozinha com uma xícara de chá e penso em como Jesus transformou tudo. Aquela humilhação na feira, que eu achei que ia me matar de vergonha, virou a maior bênção da minha vida. Ele pegou o pior momento e fez brotar dele algo lindo. Me ensinou que o fundo do poço é onde a gente aprende a olhar para cima. Penso no sacrifício diário que eu fazia, acordando de madrugada, virando panqueca com dor no corpo e no alma. Penso na família que a gente virou, eu, os gêmeos, Helena, até a igreja inteira que ora por nós. Penso na superação que não foi só minha, foi de todo mundo que acreditou junto. E aí vêm as perguntas que não calam. O que vai ser do Pedro e da Luísa quando crescerem? Vão estudar em escola boa? Vão enfrentar preconceito por serem filhos de mãe que veio da periferia? Vão lembrar da luta ou só da bênção? E eu? Vou conseguir equilibrar trabalho, casa? Eles? Vai vir outra tempestade? E se vier, vou aguentar firme como agora? Essas perguntas ficam rodando na cabeça, principalmente quando a casa está quieta e as crianças dormem. Eu não tenho resposta pronta, só tenho fé. Fé que aquele que me tirou do fundo não vai me largar no meio do caminho. Fé que o mesmo Jesus que mandou Helena vai mandar o que precisar na hora certa. Uma noite, depois de uma dessas reflexões, eu saí para o quintal.
O céu estava estrelado, limpinho, daqueles que a gente raramente vê na cidade grande. Sentei na grama com os joelhos dobrados, olhei para cima e falei em voz alta, como se ele estivesse ali do lado. Obrigada por transformar minha dor em testemunho. Obrigada por me mostrar que o Senhor usa até a humilhação para levantar a gente. Me dá força para os próximos passos, para os desafios que ainda vêm. Me ajuda a criar esses filhos para te honrar. E se um dia a luta voltar, me lembra que o Senhor já venceu por mim. Fiquei ali um tempo, sentindo uma paz que não explica. Quando entrei, beijei a testa dos gêmeos dormindo, apaguei a luz e deitei. O futuro ainda tem curvas que eu não vejo, obstáculos que eu não imagino. Mas o passado me ensinou uma coisa. Quando a gente acha que não tem mais saída, é aí que Deus abre o mar. Eu durmo com essa certeza e acordo pronta para o próximo dia. Porque a história não acabou, só mudou de capítulo. E eu sei quem está escrevendo. Às vezes, quando a casa está quieta e as crianças já dormem, eu pego uma xícara de chá, sento na varanda e fico olhando para o quintal escuro. O balanço ainda balança de leve com o vento, como se carregasse os risos do dia. Eu fecho os olhos e volto para aquele sábado na feira. Volto para o momento em que a nota amassada caiu no chão, para o gosto amargo da humilhação subindo na garganta, para o medo de não dar conta mais. E aí eu abro os olhos de novo, vejo a casa iluminada, ouço a respiração tranquila dos meus filhos e sinto um nó na garganta de tão grande que é a diferença. Eu não sou mais a mesma Ana Clara que se abaixava para pegar migalha. Sou a Ana Clara que Deus pegou no fundo do poço, limpou a lama, vestiu de dignidade e colocou de pé para contar para o mundo que Ele ainda faz milagre. E se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque o milagre não veio do jeito que eu imaginava. Eu pedia dinheiro, pedia alívio rápido, pedia para alguém aparecer e resolver tudo. Mas Jesus mandou uma humilhação primeiro. Mandou dor para quebrar meu orgulho, para me fazer clamar de verdade, para me esvaziar de mim mesma. Só quando eu cheguei no nada, Ele começou a encher. E encheu de um jeito que eu nem saberia pedir. Mandou Helena, com o coração ferido igual ao meu, para mostrar que dor compartilhada vira ponte. Mandou sucesso nas panquecas, para mostrar que o dom que a gente usa na luta é o mesmo que Ele multiplica na bênção. Mandou até o pedido de desculpas daquele homem, para mostrar que o perdão cura mais quem dá do que quem recebe. Eu aprendi que a fé não é esperar sentado. É continuar virando panqueca com lágrima no olho. É continuar orando quando a resposta parece não vir. É continuar sorrindo para os filhos mesmo quando o coração está em pedaços. Porque é nesse continuar que Deus entra. Ele não chega antes da tempestade passar. Ele chega bem no meio dela, quando a gente acha que vai afundar, e diz, calma, eu estou aqui. Se você está lendo isso e está passando por dificuldade, se está sendo julgado, humilhado, se acha que ninguém vê teu esforço, escuta aqui, continua. Continua firme, continua orando, continua trabalhando, continua amando teus filhos, tua família, continua acreditando mesmo quando tudo diz para desistir. Porque o teu milagre está vindo. Pode vir disfarçado de porta fechada, de pessoa que te machuca, de dia que parece o pior da vida, mas está vindo. Eu sou prova viva. Eu que vendia panqueca na rua, que chorava no escuro, que pegava dinheiro jogado no chão como esmola. Hoje eu tenho casa, tenho trabalho que amo, tenho filhos felizes, tenho paz no coração. E tudo começou com uma humilhação que eu achei que ia me destruir. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele transforma vergonha em testemunho, fraqueza em força, luto em propósito. Ele pega o que o mundo joga fora e faz obra de arte. Ele pega a mãe solteira da periferia e faz dela voz para quem está sem voz. Então não desiste, não importa o tamanho do teu problema hoje. Não importa se te chamaram de preguiçosa, de fracassada, de coitada. Não importa se a conta está atrasada, se a geladeira está vazia, se o coração está partido.
Levanta amanhã, ora de novo, faz o que tem que fazer, porque um dia, do jeito mais inesperado, ele vai chegar. Pode ser através de uma pessoa que você nem conhece. Pode ser através de uma porta que se abre de repente. Pode ser através de um não que te leva para o sim maior. Mas ele chega, sempre chega. Eu terminei minha história? Não, ela está só começando de novo. Os gêmeos vão crescer, vão enfrentar o mundo, eu vou enfrentar coisas novas. Mas agora eu sei, não estou sozinha, nunca mais vou estar. E você também não está. Basta acreditar, basta persistir, basta deixar ele transformar tua dor em algo que nem você imagina, porque redenção não é só ser salvo do pior, é ser levado para o melhor que você nem ousava sonhar. E possibilidade? Essa não tem limite quando é Deus quem abre a porta. Eu sou Ana Clara, e essa é a minha história. Mas, de certa forma, pode ser a tua também. Só continua. O resto, ele faz. Às vezes, quando a casa está quieta e as crianças já dormem, eu pego uma xícara de chá, sento na varanda e fico olhando para o quintal escuro. O balanço ainda balança de leve com o vento, como se carregasse os risos do dia. Eu fecho os olhos e volto para aquele sábado na feira. Volto para o momento em que a nota amassada caiu no chão, para o gosto amargo da humilhação subindo na garganta, para o medo de não dar conta mais. E aí eu abro os olhos de novo, vejo a casa iluminada, ouço a respiração tranquila dos meus filhos e sinto um nó na garganta de tão grande que é a diferença. Eu não sou mais a mesma Ana Clara que se abaixava para pegar migalha. Sou a Ana Clara que Deus pegou no fundo do poço, limpou a lama, vestiu de dignidade e colocou de pé para contar para o mundo que Ele ainda faz milagre. E se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque o milagre não veio do jeito que eu imaginava. Eu pedia dinheiro, pedia alívio rápido, pedia para alguém aparecer e resolver tudo. Mas Jesus mandou uma humilhação primeiro, mandou dor para quebrar meu orgulho, para me fazer clamar de verdade, para me esvaziar de mim mesma. Só quando eu cheguei no nada, ele começou a encher. E encheu de um jeito que eu nem saberia pedir. Mandou Helena com o coração ferido igual ao meu para mostrar que dor compartilhada vira ponte. Mandou sucesso nas panquecas para mostrar que o dom que a gente usa na luta é o mesmo que ele multiplica na bênção. Mandou até o pedido de desculpas daquele homem para mostrar que o perdão cura mais quem dá do que quem recebe. Eu aprendi que a fé não é esperar sentado. É continuar virando panqueca com lágrima no olho. É continuar orando quando a resposta parece não vir. É continuar sorrindo para os filhos, mesmo quando o coração está em pedaços. Porque é nesse continuar que Deus entra. Ele não chega antes da tempestade passar. Ele chega bem no meio dela, quando a gente acha que vai afundar, e diz: calma. Eu estou aqui. Se você está lendo isso e está passando por dificuldade, se está sendo julgado, humilhado, se acha que ninguém vê teu esforço, escuta aqui. Continua firme, continua orando, continua trabalhando, continua amando teus filhos, tua família. Continua acreditando mesmo quando tudo diz para desistir, porque o teu milagre está vindo. Pode vir disfarçado de porta fechada, de pessoa que te machuca, de dia que parece o pior da vida. Mas está vindo. Eu sou prova viva. Eu que vendia panqueca na rua, que chorava no escuro, que pegava dinheiro jogado no chão como esmola. Hoje eu tenho casa, tenho trabalho que amo, tenho filhos felizes, tenho paz no coração. E tudo começou com uma humilhação que eu achei que ia me destruir. Deus escreve certo por linhas tortas. Ele transforma vergonha em testemunho, fraqueza em força, luto em propósito. Ele pega o que o mundo joga fora e faz obra de arte. Ele pega a mãe solteira da periferia e faz dela voz para quem está sem voz. Então não desiste. Não importa o tamanho do teu problema hoje. Não importa se te chamaram de preguiçosa, de fracassada, de coitada.
Não importa se a conta está atrasada, se a geladeira está vazia, se o coração está partido. Levanta amanhã, ora de novo, faz o que tem que fazer. Porque um dia, do jeito mais inesperado, ele vai chegar. Pode ser através de uma pessoa que você nem conhece. Pode ser através de uma porta que se abre de repente. Pode ser através de um não que te leva para o sim maior. Mas ele chega, sempre chega. Eu terminei minha história? Não. Ela está só começando de novo. Os gêmeos vão crescer, vão enfrentar o mundo. Eu vou enfrentar coisas novas. Mas agora eu sei, não estou sozinha. Nunca mais vou estar. E você também não está. Basta acreditar, basta persistir. Basta deixar ele transformar tua dor em algo que nem você imagina. Porque redenção não é só ser salvo do pior, é ser levado para o melhor que você nem ousava sonhar. E possibilidade? Essa não tem limite quando é Deus quem abre a porta. Eu sou Ana Clara e essa é a minha história. Mas, de certa forma, pode ser a tua também. Só continua. O resto ele faz. E agora, olhando para trás nessa jornada, eu percebo que a estrada da vida é cheia de curvas inesperadas, onde uma humilhação pode virar o ponto de virada para uma transformação profunda. Cada passo na dor me conectou mais com quem eu sou de verdade, me ensinou a abraçar a vulnerabilidade e a encontrar força na fé. É como se Jesus tivesse reescrito meu caminho, transformando espinhos em flores, e me mostrado que a verdadeira riqueza está no coração que se abre para receber o milagre. Se essa história te tocou, comenta aí embaixo o que você sentiu, curte para mostrar que você está nessa jornada comigo e compartilha com quem precisa de uma dose de esperança hoje. Assim, a gente cria uma corrente de histórias reais, onde todo mundo se sente parte de algo maior, curioso pelo que vem depois. E se você quer continuar recebendo narrativas como essa, que inspiram e transformam, se inscreve no canal. É um gesto simples, mas significativo, que nos conecta nessa rede de fé e superação. Agora me diz, e se a tua maior humilhação fosse o começo da tua maior bênção? O que você faria diferente amanhã?